Bem-vindo ao canal Escatológico. Os gregos antigos pensavam na história como um ciclo. A vida era comandada pelos seus deuses humanoides, repletos de paixões humanas, que eram réplica e reflexo da própria humanidade, com seus defeitos e qualidades. De acordo com a teoria cíclica da história, o progresso das sociedades humanas se desenvolve de acordo com grandes ciclos que, inexoravelmente, se repetem ao longo do tempo, independentemente da vontade dos homens. Como vimos, a explicação cíclica da história tem origem nos pensadores gregos, da Grécia Antiga, e dos quais Heródoto, conhecido como o pai da história, e Tucídides são os expoentes mais conhecidos. Os gregos eram fatalistas e acreditavam em forças que comandavam os acontecimentos e os homens. Sem dúvida, eles possuíam um lampejo de que algo ou alguém conduz a vida e os acontecimentos do mundo. Foi Petrarca, durante a Idade Média, que, ao retomar a teoria dos ciclos, acrescentou que a história não era o resultado da vontade de Deus, mas sim o resultado da ação humana. Pouco mais tarde, Maquiavel confirmou, entre aspas, é claro, que a história evoluía de acordo com ciclos. Isso é o estudo, a tese dele. Mas acrescentou que esses ciclos eram resultado da estratégia política dos governantes. Então vejam aí como, as teorias, na verdade, elas chegam a dar a entender, e assim a palavra de Deus também o faz, porque se você for ler as Escrituras, você vê ali dados históricos ocorrendo, que, como vimos em outros vídeos, muitos deles foram arqueologicamente comprovados. Então são fatos históricos. E sem dúvida ali, em muitos fatos ocorridos ali, estratégias políticas resultaram em ações que levaram a outros fatos narrados ali que eram justamente da vontade de Deus. Então, Deus conduz a história, seja ela resultado aparente de estratégia política, por exemplo, dos governantes, como Maquiavel afirma. Existem muitas teorias para a explicação do curso da história humana, sua origem e fim, ou sua repetição, como propõem os que defendem o modelo cíclico. E cada uma acrescenta pontos que devem ser considerados para a sua análise. Como crentes na palavra de Deus, afirmamos que a história ela é linear. Ela não se repete, a não ser como comédia de si mesma, pois os erros que assolam a humanidade são cometidos, às vezes repetidamente e de modo insistente. Mas isso aí decorre justamente da natureza pecaminosa do ser humano. Nós não vemos o povo de Israel, durante o Êxodo, cometer sempre os mesmos erros, repetidamente.
Se nós formos ler o livro de Juízes, nós vemos, né, que o povo de Israel, ele era abençoado, ele caía, e aí Deus abençoava, perdoava, ele novamente, né, se levantava, repetia os erros, e aquela luta, e Deus ia conduzindo a história, mesmo com os erros humanos. Porque mesmo os erros humanos, no final de todo o quebra-cabeça montado, glorificarão aquele que o conduz a história a bom termo. Mas quem comete tais erros, como vimos, são os seres humanos. São os seres humanos inseridos na história, pessoal. Nós, cada um de nós, né, que produzimos atos propositais, seja no âmbito individual ou coletivo. A história, como já registrei em meu livro Os Reis que Virão, uma citação de um historiador, ela mesma é uma conspiração. E conspirar é inspirar em conjunto. Os nossos atos individuais não vão formando, né, na verdade, se amalgamando uns aos outros, né? Então, nós sabemos que as coisas cooperam para o bem e a glória de Deus, porque está escrito assim, né? Mas aí você me pergunta, como a história é linear? Como a história é linear? A história é linear no sentido de que existe um propósito, um plano com um fim determinado e derradeiro. Um fim determinado e derradeiro, para colocar um ponto final na história do pecado, para proclamar que Cristo, o ungido de Deus, o Messias, é o herdeiro do trono da história, para reinar na terra e nos céus, e sendo ele mesmo o fim da história, o objetivo final. Os homens agem, a história humana é escrita todos os dias com o único e principal propósito que podemos discernir da leitura de alguns versos do capítulo 15 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, podemos discernir isso também em toda a Escritura. Mas aqui Paulo nos fala de modo didático. Didaticamente, ele explica justamente este propósito. Então, está escrito lá no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira epístola. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ele Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. E vejam aqui, porque é necessário que ele reine, é necessário que Cristo reine. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. O contexto desses versículos, esse capítulo, trata especificamente da ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Vejam aqui que o apóstolo utiliza
o verbo conduzir no passado. Para Deus, isso já são favas contadas, pessoal. Deus já glorificou os seus filhos. Deus vê, não como nós vemos. Então aqui está escrito: porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Então vemos aqui, nesses versos que acabei de ler, o propósito de Deus para com a humanidade. Vejam só, está bem claro, né, que Deus tem um propósito e ele o está cumprindo. E, na verdade, ele já conduziu todo esse processo para o seu devido fim. Acontece que nós, né, somos mortais, sujeitos às vicissitudes, né, do presente momento. Portanto, Deus decretou tudo o que há de ocorrer, de acontecer, para o cumprimento desse propósito. Vejam só, em meu canal, uma jovem questionadora, a Bianca Gomes. Bianca, agradeço a sua participação aqui no canal. É muito interessante, é bom nós termos pessoas que questionem, né? As pessoas deixam os comentários para o enriquecimento do debate. Então, quero agradecer aqui, né? E ela afirmou, a Bianca, né, pessoal? Ela afirmou, em resposta ao comentário do canal Investigação Bíblica, que a promessa de reajuntamento dos judeus na terra de Israel seria feita pelo Senhor e não pela ONU. Então ela disse, olha, a promessa será feita pelo Senhor e não pela ONU. Sem dúvida, eu concordo com ela. O reajuntamento será feito por Deus. E isto porque Deus vai utilizar a ONU, Deus vai utilizar os governos dos homens ímpios e iníquos, Deus vai utilizar a perseguição aos judeus de modo a fazê-los cumprir um ditado que existe entre os próprios judeus, de que lugar de judeu é em Israel. Deus vai utilizar todos os agentes, naturais ou não, humanos ou não, para fazer cumprir a sua promessa. Entenderam isso? Sim, porque Deus utiliza até mesmo os ímpios para o cumprimento de sua vontade. Isto aí está bem revelado nas Escrituras. Vamos ler, eu vou ler aqui o relato a respeito de Ciro nas Escrituras. Bom, ele é chamado, isso está em Isaías, capítulo 45, verso 1 ao verso 7, versículo 1 a 7. Então as Escrituras afirmam de modo claro que Ciro não tinha nenhum conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. Então as Escrituras afirmam de modo claro o seu desconhecimento do Deus verdadeiro. O texto diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Então Deus diz, Deus diz a Ciro, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, pessoal, né? Você aí, né? Se você acredita que Deus não pode utilizar o mal para o bem, então ou você não é cristão, ou você é um crente que não conhece as Escrituras. Então nós acabamos de ler o texto aqui, que é um texto muito claro a respeito disso. E vejam só, uma das famosas acusações de contradição na Bíblia se dá justamente porque o mundo, as pessoas do mundo, que muitas vezes desejam contestar a Deus, não possuem essa noção correta acerca da relação entre Deus e o diabo, por exemplo. Né? Eles alegam que a Bíblia se contradiz ao dizer, por exemplo, que em 2 Samuel 24:1, Deus levou Davi a realizar o censo, ao passo que em 1 Crônicas 21:1, lemos que foi Satanás. Ora, a realidade é que Deus, na figura de Satanás, puniu a Israel. Em uma passagem, vemos o mandatário, na outra, o executor. Simples assim. Tanto que em 2 Samuel está escrito que a ira de Deus se acende, o que é uma ação passiva, interna, enquanto que em 1 Crônicas é dito que Satanás se levanta, o que é uma ação ativa, direta. É exatamente a mesma dinâmica. Aliás, vista no mesmo capítulo de 1 Crônicas, no versículo 15, sendo que lá a Bíblia apresenta o cenário na íntegra. Deus enviando um anjo para destruir Jerusalém. Nós sabemos que o ápice da glória de Cristo é a glória de sua graça, concedendo às pessoas infinitamente mais do que elas merecem, não é verdade? Não é isso que diz o Evangelho? De dar, então, a glória dele é dar-se a si mesmo para que os piores pecadores, para que eu, o pior dos pecadores, e você também, pecador, receber a alegria eterna de tê-lo como seu maior tesouro. E justamente o ápice de sua graça é o assassinato do Deus homem fora de Jerusalém, por volta do ano 33 depois de Cristo. A morte de Cristo foi um assassinato. Foi o pecado mais espetacular que já foi cometido. Vocês já pensaram nisso? O assassinato de Cristo foi o pecado mais espetacular
jamais cometido. Então, no centro principal da história humana, o pior pecado jamais cometido serviu para mostrar a grandeza da glória de Cristo e obter vitória sobre o pecado pelo dom da graça de Deus. Foi um acontecimento bom ou foi um acontecimento ruim? Deus não apenas subjugou o mal na cruz. Ele não apenas subjugou o mal na cruz. Ele fez, vejam só, ele fez com que o mal servisse para subjugar o mal. Ele fez com que o mal cometesse suicídio ao fazer o seu pior mal. O mal é toda e qualquer coisa que se opõe à manifestação mais plena da glória de Cristo. Na morte de Cristo, os poderes das trevas tentaram de tudo para destruir a glória do Filho de Deus. Este é o ápice do mal. Mas, ao invés disso, encontraram-se a si mesmos, citando as Escrituras e antigas profecias, vejam só, e desempenhando o papel atribuído por Deus a cada um daqueles atores, não é verdade? Você pode ler ali as Escrituras, tudo se cumprindo conforme as profecias. Então, mais especificamente, ao enviar Cristo para a morte, eles puseram sua glória em evidência, a mesma glória que tentavam destruir. Deus é um Deus irônico. Se vocês não sabem, tem uma história muito interessante. Então, a história é o seguinte: o zombeteiro Voltaire, que era um ateu, inimigo de Deus e de Cristo, um ateuzinho, ele morreu em 1778, Voltaire. E ele talvez tenha sido o maior escritor francês. Ele era um crítico feroz de Cristo, do cristianismo, de Deus. E ele escreveu, Então ele foi lá e escreveu uma profecia lá Nostradamus. Ele escreveu assim que, num espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, essa ciência aí que o povo adora, essa pseudociência aí, não haveria mais nenhuma Bíblia na Terra, usou a palavra certa, na Terra, senão nas prateleiras, vitrines e amostras de museus. Ele falou isso, para ser investigada por algum curioso à procura de antiguidade. Então ele escreveu isso. Palavras tão, assim, tão arrogantes. Mas aconteceu o seguinte, vejam o que aconteceu. Que quem passou a história, lógico, foi Voltaire, como sempre acontece com esses zombadores. São eles que desaparecem, somem. Muitos ateus, eles preferem aí virar cinza mesmo. Então, ao invés de serem enterrados, para o corpo apodrecer, eles preferem virar cinzas mesmo. Porque nós somos pó. Mas eles se acham melhores do que Deus. Então, aconteceu que Voltaire, passando a história, nós vemos que a circulação da Bíblia continua a aumentar em quase todas as partes do mundo. Então, nós vemos lá as Bíblias impressas em diversos locais. Eu tenho uma Bíblia aqui em português que ela foi impressa nos Estados Unidos. Eu tenho uma Bíblia também em português impressa na China. Já tenho Bíblia aqui impressa na Coreia, em português, outras em inglês. Então aí, você vai ver aí, a circulação da Bíblia continua.
Então, a respeito, vejam só, estava falando da ironia de Deus, né? Que a respeito da presunção de Voltaire, apenas 50 anos depois de sua morte, gente, isso assim, a Sociedade Bíblica de Genebra, vejam só, comprou a residência onde Voltaire escreveu a sua insidiosa declaração. E sabe o que aconteceu? Transformaram a sua casa num enorme depósito de distribuição e de impressão de Bíblias. Mais tarde, essa mesma casa se tornou a sede da filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica e Internacional, a qual distribui Bíblias em toda a Europa. Vejam só, né? Alguém que lutava tanto contra Deus, a casa que ele morava, e talvez tenha até construído, serve hoje para a honra e glória de Deus. Hã? Então, nós vimos, né, que Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Tudo faz Deus com um propósito, e nada lhe escapa. Até o mal é planejado para a sua honra e a sua glória. A luz e as trevas o glorificarão. Então precisamos da Bíblia, mas a Bíblia por completo, com seu sangue, vísceras, pecados e horrores. E tudo isso sob a pesada mão de Deus. A mão cujos dedos, né, podemos dizer assim, Deus na verdade falou, né? Mas aí podemos falar, a mão cujos dedos, com estalo, trouxeram as estrelas à existência. A mão que deu vida e que dá vida, né? Que deu vida a todos nós e a retira. A mão que tudo dirige. Tudo. Everything. O que precisamos é saber as grandes coisas sobre Deus. Bom, eu estava lendo, né, pessoal, o blog Crente Reaça. E eu tenho uma parceria com esse irmão, né? A gente troca ideias. Ele me ajuda a produzir textos. E muito interessante, né? E eu digitei, eu fiz esse texto aqui. E depois fui pesquisar, né? Nos alfarrábios dele, conversar com ele. E eu vi que ele tem lá um artigo falando sobre o mesmo tema, né? Então, sem eu saber, ele também tratou sobre isso. E nesse ponto, nós temos total comunhão a respeito da visão bíblica. E você pode digitar lá no Google, né? Você digita apenas assim, Crente Reaça. Aí vai aparecer lá o blog dele. Pois bem, o Crente Reaça, né? O Crente Reaça, ele joga luz sobre essa questão ao explicar que a afirmação de que Deus não pode usar o mal para cumprir seus desígnios é oriunda de pessoas leigas. Então são pessoas leigas com respeito ao conteúdo das Escrituras, ou como ele chama lá, os leigos bíblicos. Pois bem, ele afirma que um dos argumentos mais obtusos de quem questiona a legitimidade do atual Estado de Israel é o fato de sua fundação ter o dedo de judeus maçons cabalistas, como se o conceito de judaísmo, do ponto de vista bíblico, se tratasse de nacionalidade ou descendência e não de fidelidade religiosa. Segundo esse pessoal, um desígnio divino forçosamente só tem de se cumprir mediante uma ação direta do próprio Criador ou de um servo fiel. Não, nós estamos provando que não é assim, né? Já provamos, biblicamente, que não acontece desse modo. Já dissemos aí em outro vídeo que
Deus utiliza as forças históricas, criadas mesmo por eles, para fazer cumprir a sua vontade sobre a terra. Então, para que ele precisaria de nós? Para que Deus precisaria, então, dos seres humanos? Fica a pergunta. Então, segundo esse pessoal, um desígnio divino forçosamente só tem de se cumprir mediante uma ação direta do próprio Criador, ou de um servo fiel. Será que existe base bíblica para tal ideia? Ora, Deus usa o que quer, quando quer e como quer, inclusive o diabo, caso preciso. Quem era Ciro, o libertador da Babilônia, cujo nome já havia sido predestinado a tal missão antes mesmo de seu nascimento? Senão um pagão ecumênico, líder de um povo mergulhado em feitiçaria? E o faraó, a quem Deus ajudou contra os assírios, e que foi o pivô da morte de Josias, o rei mais fiel a Deus de todos os tempos, unicamente por ter duvidado que o Criador pudesse estar usando o ímpio a seu favor. Vejam só, gente. Era por acaso um cristão? O que dizer então do maior evento de todos os tempos? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Será que algum pós-tribulacionista duvida de seu cumprimento profético? Será que algum pós-tribulacionista duvida de seu cumprimento profético? E por acaso os judeus e romanos, responsáveis por algo tão vil e ao mesmo tempo maravilhoso, eram crentes cheios do Espírito Santo? Portanto, chega a ser infantil ter de ouvir que o surgimento do moderno Estado de Israel jamais poderia ser bíblico, por causa do caráter duvidoso daqueles que fisicamente tornaram real tal profecia. Então vamos aí raciocinar, pessoal. Vamos raciocinar com as categorias bíblicas. Então, vamos tirar do texto bíblico, compará-lo com a realidade e ver o que está acontecendo à nossa volta. Bom, então essa aqui é a análise dele, né? E ele escreveu assim: e como sou chato, deixo para meditação, daqueles que creem nessa conversa fiada, os textos abaixo. Então, se você acredita nessa conversa fiada, que estamos aí a combater, temos que combater. Então, combatemos a mentira com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, estamos aqui diante do texto bíblico. E diz assim, vejam só: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó 2,6. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Juízes 9:23. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. 1 Samuel 16, 14 a 15. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. Aí você pode ler também Apocalipse 9, 1 a 3. E eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 2, 8 a 12. Esse aqui é bem específico, viu, pessoal? Mostra aí a atuação de Deus,
a respeito de algo muito sério, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E vejam só o que acontece quando a pessoa rejeita o evangelho, zomba, né? Não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia. É tudo história da carochinha, ele fala. É tudo conto de fada, ele afirma. O que acontece então com essas pessoas que se deleitam na injustiça? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Como assim? Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em Romanos 1 fala assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, não há sentido nenhum em desprezar a palavra de Deus, por conta de que a promessa de Deus prevê que o povo judeu que habitar Jerusalém será um povo totalmente voltado para Deus, uma vez que esta fase claramente será apenas cumprida no reino milenar de Cristo. Sabemos que atualmente falta o essencial ao povo de Israel hoje, a confiança no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Israel quer ser como todos os outros povos e esquece o seu Deus. Por isso, hoje em dia, há medo e perplexidade por toda parte. Alastram-se a anarquia e a imoralidade em Israel, como acontece nas outras nações. No Knesset, que é o parlamento, ninguém se levanta e chama ao retorno para o Deus dos pais. Para onde isso vai levar? Para onde tudo isso vai levar? Colocando esse contexto de que Deus guia tudo e todos, no âmbito daquela nação, pequena nação de Israel, vai levar justamente para a angústia de Jacó, a grande tribulação. Então podemos implorar o quê? Que o Senhor tenha misericórdia deles e abrevie esse tempo. O próprio Deus é fiador da salvação e do renascimento de Israel, que o Messias, Jesus Cristo, trará, o Yeshua, para os judeus. Então se cumprirá o que está escrito: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Assim, o problema com os vizinhos de Israel, hoje ainda inimigos, estará resolvido com a bênção de Deus. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 19, 25. Então a sabedoria de Deus é tremenda, está muito acima do nosso entendimento. Então, desse modo, vai se cumprir a promessa escrita no Apocalipse ali, de que todos os povos adorarão o Messias, adorarão a Deus. Então, vejam só, uma advertência, para terminar, né, pessoal? É necessária uma advertência aqui,
Então eu faço uso mais uma vez do texto do blog Crente Reaça, uma vez que ele resume de modo direto o fato de que não devemos contender com Deus e os seus desígnios. Não podemos manipular a Deus, não podemos ir contra a vontade do Senhor e não podemos nos achar muito importantes. Somos servos inúteis, lembra? O texto do blog diz assim: uma das passagens que mais amo nas Escrituras provavelmente é uma para a qual muitos torcem o nariz. Ela se encontra em 2 Reis 23 e 2 Crônicas 35 e mostra o fim trágico de Josias, o governante de Judá, ao presenciar o início de uma guerra entre dois dos maiores inimigos do povo de Deus, a Síria e Egito. Josias achou por bem se meter no conflito, porém não de maneira neutra, e sim escolhendo um dos lados, o dos assírios. Vejam só. Contudo, o que Josias não sabia, e que o próprio faraó o relatou, é que, por alguma razão desconhecida, era o próprio Deus de Israel, quem estava agindo através dos egípcios naquele momento. Em outras palavras, Faraó estava apenas obedecendo às ordens dadas pelo Criador. Não crendo no que o adversário alegou, Josias persistiu em tentar parar as tropas egípcias. Resultado, foi imediatamente morto em combate. Tudo porque o Altíssimo precisava usar o Egito naquele momento como um instrumento no andamento de seu plano junto à história humana. Portanto, não era uma questão de elo espiritual com os egípcios, e sim unicamente de mexer a peça da vez do tabuleiro. Quem eram os egípcios? Idólatras, politeístas, feiticeiros e opressores. Quem era Josias? O rei judeu mais fiel a Deus de todos os tempos. O homem cujo reinado recuperou as escrituras sagradas até então perdidas. É isso mesmo, um servo do Senhor usado de forma vital na manutenção do reino de Deus na terra, teve sua vida retirada de forma tão abrupta e brutal quanto o inseto pisoteado assim que intentou contra um desígnio divino. Ele intentou contra um desígnio divino. O que aprendemos aqui? Que perante os projetos divinos não somos nada. Rigorosamente não passamos de barro na mão do oleiro. Se passagens da Bíblia como esta começassem a ser lidas e estudadas por toda e qualquer igreja que se diga cristã neste mundo, eu não daria nem 6 meses para que a Igreja Católica, a indústria gospel e um monte de denominações que tem por aí entrassem em crise e implodissem junto a isso que chamam de teologia, mas que na realidade não passa de antropocentrismo do mais satânico. Sim, porque Deus, ele não pode atuar do modo que ele quer, não. Sou eu que tenho que julgar a Deus, e não eu ser julgado por ele. Porque é Deus que controla, dirige e julga a história individual e de todos os povos. Então, procure saber qual a vontade de Deus para o povo de Israel, para a igreja, porque está tudo revelado aqui. E muito cuidado para que não sejamos achados contendendo ou contestando os propósitos divinos. Fica a dica.